Não consegui falar com a pessoa ainda. Vamos conseguir fazer. Vamos fazer essa live de hoje. Vamos continuar na série que nós estamos para a gente poder aprender do Espírito Santo de Deus. Vou começar de novo. Esse mês, no mês de junho e julho, nós vamos estar com a série Projeto Tamar, aqui no Mães que Oram, nas nossas redes sociais. Todas para a gente poder estar aprendendo a importância que nós temos na Terra e aprendendo ali por que Projeto Tamar, porque todo o ecossistema marinho precisa, né, das tartarugas marinhas para sobrevivência, para poder todo o ecossistema da Terra precisa, né, das tartarugas marinhas para sobrevivência, e através desse projeto Tamar aqui no Mães que Oram a gente trazer para nós esse senso de responsabilidade, da importância que nós temos em todo o ecossistema terreno para a gente poder, para a Terra poder continuar. Então a gente tem aprendido e nós vamos aprender todo nesse mês de junho, para a gente poder trazer esse senso de responsabilidade para nós. Nós vamos orar juntas, nós vamos aprender juntas e para a gente poder entender qual que é a importância que a oração tem na Terra, que a sua vida tem na Terra. Eu falo assim que vou pegar mais uma vez para aquelas que foram, né? Eu tive lá no Imersão Mães que Oram na Bahia, aí ganhei essa tartaruga gigante aqui, ó. Como que é importante, né? Como que elas são importantes. E eu também encorajo você a ler Gênesis 38, que ali está também a história de Tamar, que nós vamos aprender aqui o que essa mulher, qual a importância dessa mulher, né, na Bíblia, o que ela fez para que ela fosse uma das mulheres ali citadas na genealogia de Jesus, o quanto nós temos que aprender, tanto com Tamar da Bíblia, como também com essas tartarugas marinhas. Então, nós vamos estar fazendo nesse mês de junho, as segundas e quintas-feiras, essa série de lives para a gente poder aprender junto com elas. Em Mateus, no capítulo 1, nós vamos ler novamente ali a genealogia, o quanto que é importante a de genealogia. Às vezes a gente passa, né, direto na genealogia, mas na genealogia são pessoas com histórias e que pela providência de Deus, essas pessoas fizeram histórias, estão na história de Jesus, porque ali são gerações, né? Aqui tá Davi, Jessé, Boaz, tá Ruth, e quantas mulheres estão aqui. E a primeira mulher citada aqui na genealogia de Jesus é essa mulher que nós vamos aprender sobre ela esse mês, aprender sobre ela nesses 2 próximos meses. Ela tem muito a nos ensinar, que é Tamar. Então aqui em Mateus, no capítulo 1, está escrito assim, capítulo 1, versículo 1 e 2. Estes são os antepassados de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão foi o pai de Isaque, Isaque foi o pai de Jacó, Jacó foi o pai de Judá e seus irmãos. Judá foi o pai de Pérez e Zerá, e a mãe deles foi Tamar. Pérez foi o pai de Esrom, Esrom foi o pai de Arão. E no versículo 17 desse mesmo capítulo está escrito assim: assim houve 14 gerações, desde Abraão até o rei Davi, 14 desde o tempo do rei Davi até o exílio, e 14 desde o exílio até Jesus Cristo. Então, essa mulher está aqui até Jesus. E o que ela fez para ela estar aqui como uma mulher citada na genealogia de Jesus? Ela deu continuidade à posteridade dela. Espera só um minutinho. Gente, eu falei que aqui em casa é vida real, né? É cachorro, a casa que vai acordando, depois que a casa vai acordando, porque aqui são 7 horas da manhã, nós estamos de férias, aí quando a casa vai acordando a gente vai, mas é assim mesmo, né? Nossa vida, ela é assim. E depois em Gênesis
no capítulo 38, é que nós vamos seguir. Eu encorajo você a ler a história dessa mulher que está ali na genealogia de Jesus. Gênesis capítulo 38. Nessa segunda-feira nós aprendemos algumas lições ali, eu já entrei, né, falei como que está, né, você que não acompanhou a live, você volta, você acompanha a live e nós fizemos eu mostrei ali gráficos, né, para você que a taxa de natalidade está caindo, a religião ela está em declínio, essa religião que nós vivemos, né, quando fala de Jesus, uma terra, um povo que tem um Deus. E esse povo, né, nesse site que chama Pew Research, eu coloquei ali para vocês, né, depois eu vou colocar nos stories hoje para você dar uma olhada. Esse site está em inglês, mas você pode traduzir lá. E ali tem várias pesquisas, e essas pesquisas mostram que a religião está em declínio na Terra. Não só a religião, as pessoas que estão indo à igreja, as pessoas que frequentam a igreja, está em declínio, a taxa de natalidade, pessoas estão nascendo menos. E também outra pesquisa que eu mostrei é a respeito da infertilidade, como que a infertilidade tem acometido mulheres. E outra também é que as mulheres não querem ter mais filhos, é no máximo 2 filhos. Quando cresce muito também a taxa de mulheres, o índice de mulheres que não querem ter filhos, que fazem a opção por não serem mães. E isso também no meio cristão. Então, se a taxa de infertilidade está crescendo entre as mulheres que são acometidas por várias doenças que causam infertilidade, como a endometriose, como a adenomiose e tantas outras doenças que causam infertilidade. As mulheres cristãs, elas querem ter menos filhos, cada vez mais elas querem ter menos filhos. E quando elas querem ter filhos, então a religião que mais cresce no mundo são os muçulmanos, porque eles têm muitos filhos e eles realmente treinam os filhos para viverem aquela religião. Então, o que nós aqui, né, eu falo assim que se a gente for olhar nas próximas décadas, a gente vai entrar realmente em extinção. E por isso que eu coloquei vou até colocar aqui para vocês, tá vendo? Olha só, aqui ele está falando sobre o modelo de religião, modelando o futuro da religião na América. Se as tendências recentes de mudanças religiosas continuarem, os cristãos poderão constituir menos da metade da população nos Estados Unidos em algumas décadas, que era o país que era considerado cristão, e também em relação ao mundo. Então, olha só o que fala aí. Os desigrejados estão crescendo, as pessoas que não frequentam a igreja. E qual que é a tendência dessas pessoas que são desigrejadas? Elas terem menos fé. Então, cresce todos os dias isso. O que a gente conclui com isso? Que nós, como cristãos, estamos entrando em extinção. Qual que é a importância que você tem, né, como cristã, para poder dar continuidade ao evangelho? A importância que nós temos, ela é gigante, ela é enorme. É isso que eu quero trazer para nós aqui. Então, por isso que eu fiz esse projeto Tartarugas Marinhas, porque as tartarugas marinhas, elas estão entrando em extinção, elas estão na linha vermelha, né? Quando a gente olha e quando a gente estuda, eu não sei se você já foi no projeto Tamar, acho que tem na Bahia, tem também em outros lugares, mas esse projeto Tamar, ele é conhecido no mundo. Aonde você for, eles falam do projeto Tamar, porque o projeto Tamar é que conserva essas tartarugas marinhas que elas desovam no Brasil. E eu creio que precisamos, né, nós somos iguais a essas tartarugas marinhas, que precisa, para o ecossistema da Terra funcionar, para dar continuidade ao evangelho na Terra, nós somos consideradas essas tartarugas.
E quais são as ameaças, né? Nós vemos na semana passada, na segunda-feira passada, nós vemos as principais ameaças que ameaçam essas tartarugas marinhas. Então, a primeira foi as praias, né? Foi as luzes e tem agora a captura ocidental. Deixa eu mostrar aqui para vocês aqui, ó. Então, só vamos recapitular antes de colocar essa. Então, a primeira ameaça, as principais ameaças das tartarugas marinhas. A primeira são as praias, né, com empreendimentos novos e as luzes, daquelas luzes que vêm do empreendimento dos carros, né, que vão começando a chegar nas praias, essas luzes confundem os filhotes e impedem com que eles cheguem no mar. A segunda, nós falamos, é a temperatura da areia. A temperatura da areia, ela muda, então os machos e as fêmeas não reproduzem pela temperatura da areia. E agora, outra ameaça, que são essas aí que nós vamos falar. Outra ameaça é a captura acidental. Quer dizer, quando eles estão pescando ali, né, outros peixes, e aí vem uma tartaruga acidentalmente dentro daquela rede. E quantas vezes eu falo assim, gente, como que também nós estamos e a gente cai no pecado acidentalmente. A gente cai na rede do diabo acidentalmente. Tem tantas coisas que têm acometido as nossas famílias hoje. Tem tantas coisas que têm acometido os nossos filhos hoje. Às vezes nós estamos no caminho do Senhor, nós buscamos o Senhor, mas por um acidente, porque nós não estamos alertas, nós caímos na rede do inimigo. E quantas coisas têm acontecido dentro das nossas casas, dentro das nossas famílias, quantos desafios nós vivemos e às vezes nós caímos na rede que o inimigo prepara para nós. Como que nós temos que ficar alertas para que a gente possa continuar reproduzindo o evangelho na terra, um evangelho apostólico. Nós temos que estarmos alertas. A palavra fala, né? Vigiai e orai. Vigiai e orai. Nós temos que estar orando o tempo inteiro, nós temos que estar vigiando o tempo inteiro para que nós não possamos cair na rede que é preparada para nós. O inimigo tem preparado redes para a igreja, o inimigo tem preparado redes para as famílias, para os nossos filhos, e nós temos que vigiar o tempo inteiro. O que eu quero trazer de alerta através dessa série é que nós temos que vigiar, para nós não cairmos na rede. Satanás, ele tem lançado rede para nossa família, tem lançado rede para nós, tem lançado rede para os nossos filhos, e nós temos que vigiar. Porque por um acidente, às vezes, nós podemos cair na rede do inimigo. Outra ameaça, principais ameaças das tartarugas é a poluição. Também causa grande impacto, pois interfere na alimentação e na locomoção das tartarugas marinhas. O que você tem se alimentado? De que você tem se alimentado? O que você tem se alimentado? O que os seus olhos têm se alimentado? O que os seus ouvidos têm ouvido? É muito sério hoje. Hoje a gente olha as redes sociais, são tantas coisas que nós somos expostas. De que você tem se alimentado nas redes sociais? O que quando você se alimenta, né, de informações distorcidas, que é um evangelho, igual nós falamos aqui, isso é muito sério. Tem um evangelho, um outro evangelho dentro do nosso evangelho. É o que esse site fala. Tem um evangelho que não é o evangelho de Cristo, que são as luzes falsas que têm estado às vezes nos nossos olhos, diante dos nossos olhos, e tem causado confusão na nossa família, tem causado confusão na mente dos nossos filhos, tem causado confusão na nossa família. Tem causado confusão de mente. Confusão de mente.
Nós temos que observar tanto aquilo que a gente alimenta com os nossos olhos espirituais, o que os nossos olhos têm alimentado, o que os nossos ouvidos têm ouvido, como também a gente tem que olhar a nossa alimentação mesmo. Como que é difícil para as mulheres, para mim é um desafio. A gente vai mudando os nossos hábitos alimentares, o quão é difícil. Eu li um versículo ontem, eu estava com duas amigas e eu quero ler esse versículo com vocês. 1 Coríntios 9. Olha, prestem atenção nesse versículo. A Bíblia, ela tem cada vez mais 1 Coríntios no capítulo 6, olha o que está escrito aqui. Quando a gente fala em questão daquilo que a gente alimenta, o que você tem se alimentado, o que os seus olhos têm ouvido, o que os seus ouvidos têm ouvido, qual que é o evangelho mesmo que você tem vivido. Como que nós temos que tomar cuidado do evangelho, desse outro evangelho que está no nosso meio. E as tartarugas marinhas, ela vai alimentando das coisas, né, dos lixos que são colocados na praia. E aquilo ali mata as tartarugas marinhas. Por isso que ela entra em extinção. Por isso que ela está entrando em extinção. Porque ela come esses lixos e isso atrapalha a locomoção dela. Quando ela come os lixos, ela não consegue andar, ela fica gorda além da conta e ela não consegue andar. Isso atrapalha a locomoção para ela chegar ao mar. Quantas coisas, quantos lixos nós temos comido e isso tem nos atrapalhado, tem nos impedido de continuar prosseguindo a caminhada com Jesus. Em 1 Coríntios, no capítulo 6, fala assim, olha só, achei tão interessante, fala dos vícios que às vezes estão dentro, no nosso meio e nós não percebemos. Coisas pequenas que nos impedem a locomoção. Aqui fala de vários pecados que Paulo escreve para a igreja de Coríntios, mas ele fala assim, posso fazer qualquer coisa que eu quiser. No versículo 12, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Guarde esse versículo hoje para a sua vida. Posso fazer qualquer coisa que eu quiser, mas algumas dessas coisas não são boas para mim. Mesmo que me seja permitido fazê-las, eu recusarei, se achar que elas terão domínio sobre mim, que não poderei facilmente deixar quando quiser. Aqui falam dos vícios. Às vezes a gente tem vício e aqui em cima ele fala sobre a comida, sabe? Para nós mulheres às vezes é tão difícil, a gente quer comer um doce, a gente quer comer alguma coisa e a gente deixa aquelas coisas dominarem a nós. E aí ele fala, tudo que tem domínio sobre nós e que eu não consigo deixar facilmente é um vício. Tudo aquilo que eu faço e eu não consigo deixar, posso fazer qualquer coisa que eu quiser, mas algumas dessas não são boas para mim. A gente pode fazer o que quiser com o nosso corpo, com o nosso espírito, a gente pode fazer o que quiser, a gente pode tomar as decisões que quiser. Mesmo que me sejam permitido fazê-las, eu recusarei se achar que elas terão um domínio sobre mim que não poderei facilmente deixar quando quiser. Aí ele coloca no versículo 3, por exemplo, tomamos a questão da comida. Deus nos deu apetite pelo alimento e estômago para digeri-lo. Não pensem no comer como uma coisa importante, pois o dia virá quando Deus acabará tanto com o estômago quanto com o alimento. Gente, se a gente lesse mais a Bíblia e a gente... O que está falando aqui? A gente tem que ter domínio próprio, domínio sobre as nossas vidas. A gente não pode... deixar que nada atrapalhe a nossa caminhada com Jesus e desse evangelho que ele tem para nós. Olha só, vamos continuar aqui.
Então são essas e quais lições, né? Nós falamos das principais ameaças e quais lições que nós temos que aprender com as tartarugas. Vamos colocar aqui, ó. Não é essa. Quais as lições que nós temos que aprender com ela? Deixa eu colocar. Quais são as lições? Hoje nós aprendemos esses dias quais são as ameaças. Então, quando elas estavam sendo ameaçadas, e como todo o ecossistema precisa das tartarugas para poder sobreviver, surgiu em 1980 esse projeto Tamar. Né? Existe o projeto Tamar ali no estado da Bahia. E esse projeto Tamar, ele é reconhecido mundialmente, aonde você for. Por quê? Porque as tartarugas marinhas, elas desovam justamente ali no Brasil, direto para o Oceano Atlântico. Então, no Brasil surgiu em 1980 o Projeto Tamar, e ele é reconhecido internacionalmente como uma das mais bem-sucedidas experiências da conservação marinha. Então, o que eles fazem para conservar essas tartarugas? É um monitoramento intensível durante a temporada de reprodução. Olha que interessante. Durante a reprodução dessas tartarugas é que eles têm um monitoramento maior. Como que a gente tem que ter um monitoramento maior quando nós estamos criando os nossos filhos? Criando os nossos filhos, o nosso monitoramento para a gente desovar. Isso, gente, eu achei isso poderoso demais. Esse projeto Tamar, ele monitora de perto quando as tartarugas estão em reprodução, para que essa espécie não possa entrar em extinção. Como que nós temos que monitorar e nós temos que estar com os nossos olhos abertos na nossa reprodução? O que nós estamos reproduzindo para os nossos filhos? Para que eles possam reproduzir. Qual evangelho nós estamos reproduzindo para os nossos filhos? É um evangelho bíblico. Você conhece a Bíblia, mãe? Você sabe o que está escrito aqui? A palavra de Deus, ela é a sua luz, ela é a sua fonte, ela é o seu manual, para que você possa reproduzir o que está nela escrito para os seus filhos, para a sua família, para que ele possa também reproduzir. O que eles fazem também para conservação das tartarugas? No ninho é colocado uma estaca numerada e uma tela que evita que os ovos sejam predados por outros animais. Gente, isso é forte demais. Para que as tartarugas marinhas não entrem em extinção, esse projeto, ele monitora aqueles filhotes e eles também colocam uma estaca numerada em uma tela que evita que os predadores peguem esses animais. Você tem colocado estacas na sua casa? Você tem numerado, né, colocado estacas, numerado os seus filhos para falar para os predadores, para não permitir que os predadores venham e comam os seus filhotes? Como que é importante isso? Porque se nós não pensarmos dessa forma, o Evangelho de Jesus Cristo nas próximas décadas será extinto na Terra. Eu sei que a Bíblia está escrito que nos últimos tempos, né, são muitos chamados, poucos os escolhidos, o caminho é estreito, mas que você possa
pensar e que você possa levar, que você possa ser e estar no meio desses poucos. No meio desses poucos, que a sua família possa estar lá, com a estaca. No meio desses poucos, desse caminho estreito, que a sua família possa ser inserida nessas estacas. E depende de você, mãe. Depende de você, mulher. É você quem coloca essas estacas na sua casa. É você que coloca essas estacas nos seus filhos. Olha que interessante. Se o registro do ninho, por fim, se faz o registro do ninho, seu local de data e de desova. Tem um registro nesse ninho para que os predadores não possam comer aqueles filhotes. Você tem registro no ninho da sua casa, no céu? Tem registro ali, aqui, o meu ninho é do Senhor Jesus? O que você tem feito? O que você tem feito? Você tem colocado estacas na sua casa, você tem colocado estacas nos seus filhos, você tem orado quando eles saem da sua casa, das portas da sua casa e são expostos a tantas coisas aí nesse mundo. Para conservação dessas tartarugas, essa desova, esses filhotes são enumerados com muito cuidado. Há um monitoramento. Como que nós precisamos de monitorar? Como que está a nossa casa? Como que está a nossa família? Como que estão os nossos filhos? Requer um monitoramento. É um trabalho que eles têm com essas tartarugas. E hoje, para a gente permanecer, para nossa família permanecer, para nossa família vencer, não está fácil. Para os seus filhos vencerem lá fora, precisa de um monitoramento, precisa de você, precisa. Criar filhos não é fácil, manter uma família não é fácil, manter um casamento não é fácil, precisa de um monitoramento de perto, para que os predadores não possam conseguir matar os nossos filhotes e a nossa família. Gente, isso é muito sério, muito sério. Porque se as tartarugas marinhas elas são extintas da Terra, você sabia que depende dela todo o ecossistema marinho? Se caso houver extinção dessas tartarugas, sabe o que acontece? O mundo ele vai ter um mau cheiro. Porque ela serve de alimento para certos animais e ela alimenta de animais também. E são animais importantes para o ecossistema que se alimentam das tartarugas. Se não houver as tartarugas, por isso que existe esse projeto. Se elas entram em extinção, a terra dá mau cheiro, nós precisamos dela. E é assim que acontece. Você é essa tartaruga, mãe, mulher cristã, nesse tempo. Se você não conservar a sua casa, esse evangelho, a terra vai ter mau cheiro. Se nós não formos essas mulheres, essas mães que protegem os nossos filhos, que protegem a nossa casa, que protegem a nossa família, que protegem o evangelho de Cristo, a guarda das fontes, é isso que nós somos. Nós somos essas tartarugas que a terra precisa para poder sobreviver. Prestem atenção nesse senso. Então, quais são as lições que nós temos que aprender com elas?
Quando nós olhamos agora para Tamar da Bíblia, eu contei para vocês a história. Eu encorajo você a ler Gênesis Gênesis no capítulo 38. Que linda é a história de Tamar. Que maravilhosa é a história de Tamar. Quando nós vemos o que essa mulher fez para que a posteridade dela continuasse, quando ela, né, você já acompanha a primeira live ali, mas também eu encorajo você a ler, fazer a leitura bíblica de Gênesis no capítulo 38. Ali conta a história dessa mulher, que é a primeira mulher citada na genealogia de Jesus. E a gente não entende a princípio qual a estratégia que ela usou para que ela desse continuidade à posteridade dela. Para que ela tivesse filhos, para que ela multiplicasse. Ela fez uma estratégia que nós não entendemos. Ela se passou por uma prostituta. Ela se colocou num lugar de vergonha. Às vezes você vai ter que se colocar num lugar de vergonha. Você vai ter que perdoar um pouco mais. Você vai ter que falar um pouco mais. Você vai ter que se colocar num lugar de vergonha para você manter o seu casamento. Para você criar os seus filhos no caminho. Muitas vezes eles não entendem. Muitas vezes ninguém vai entender a sua atitude, até mesmo dentro do seu lar, dentro da sua casa. Mas Tamar, ela ouviu de Deus o que ela tinha que fazer. Ela não se importou o que os outros iam pensar. Não importe, por isso que eu sempre falo aqui no Mães que Oram. Aqui a gente influencia mães a usufruir dos benefícios da oração, da leitura bíblica. Existem muitos, eu creio, né, também, fala assim, eu creio, existem muitas pessoas muitas dicas hoje, né, como criar os nossos filhos. Existem vários perfis que falam como criar os filhos, quais são as estratégias, né? Existem várias maneiras hoje. Eu acho que essas dicas, elas são muito válidas e a gente deve aprender um pouquinho de tudo. Mas o principal que você tem que ouvir é o Espírito Santo de Deus. Para saber o que fazer com aquele filho naquele tempo da vida que ele está, porque o seu filho é único. Às vezes, uma estratégia que outra mãe teve não vai dar certo para você, porque o seu é o outro filho. Às vezes, sim, vai dar certo para você. E o que faz você perceber o que dá certo ou não, qual estratégia usar ou não? É o seu relacionamento com Deus, porque Deus fala conosco. Gente, Deus fala. Se você dobrar os joelhos e perguntar, Senhor, como? O que eu devo falar? O que eu devo fazer? Deus fala, eu sou prova viva disso. Eu sou prova viva de que muitas vezes eu não sei o que fazer, como aconselhar o meu filho. Eu dobrei os meus joelhos e eu falei, Senhor, o que eu devo fazer? E o Senhor foi colocando no meu coração, gente, eu vou citar esse exemplo. E vou já terminar a nossa live de hoje, a gente vai dar continuidade na segunda-feira. Eu vou citar esse exemplo para vocês. O meu filho mais velho, até 6 meses atrás, né, ele tem 24 anos, ele morava na nossa casa. E a gente tem uma empresa, tem 2 anos. E meu marido chamou ele para poder trabalhar conosco. Ele trabalhava numa outra empresa, mas aí a nossa empresa foi crescendo. E os dois começaram a trabalhar juntos. Chegou no meio do caminho, eles começaram a ter muitos conflitos um com o outro. E aí eu comecei a orar. Falei, Senhor, que eles tenham um relacionamento saudável. E às vezes não é para ele, né,
trabalhar aqui. Aí eu comecei a orar para Deus arrumar outro trabalho para o meu filho. Mas aí a gente fica pensando, e o meu filho não entendeu a princípio. Ele falou assim, mãe, você quer que eu arrume outro trabalho? Eu falei, não, eu quero que vocês salvem o relacionamento que vocês têm entre pai e filho, que isso é mais importante do que o trabalho. E eu comecei a orar. E Deus enviou um trabalho para ele, que não era na nossa cidade, que era em outra cidade. E seria a primeira vez que ele ia sair da nossa casa. E o meu coração ficou muito apertado. E chegou uma hora que eu lembrei de uma série que eu fiz. Eu não sei se vocês lembram. Mãe, Mulher, Águia. E chega uma hora ali que quando os filhotes estão para voar, a águia empurra os filhotes do ninho. E eu fui com meu coração dolorido e falei, meu filho, você vai. Ele não entendeu a princípio. Ele falou, mãe, mas você está me colocando... Falei, filho, você tem que ir. Você já é um homem, aqui não tem dado certo na empresa com seu pai e Deus abriu essa porta para você. E ele foi. A princípio ele não entendeu. Mas hoje ele fala, mãe, como que isso me trouxe maturidade? Hoje ele está bem. Como que o relacionamento deles voltaram. Como que eles se relacionam bem. E nessa hora eu lembrei. E fiz direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Hoje todos aqui me agradecem. Mas para isso você tem que dobrar os seus joelhos. E às vezes as pessoas não vão entender. Às vezes nem os seus filhos vão entender. Às vezes nem o seu marido vai entender. Mas se você está sendo direcionado pelo Espírito Santo, mais tarde eles vão entender e vão te agradecer. Como o meu filho hoje me agradece. Como o meu marido hoje viu, também me agradece. Escuta de tudo, aprende de tudo, lê de tudo. Mas no final, sempre ouça a voz do Espírito Santo de Deus. Ele fala, ele tem estratégias específicas para você criar esse filho. Ele tem estratégias específicas para você lidar com seu marido. Ele tem estratégias específicas para você prover para sua casa, para o financeiro, aquilo que você deve fazer, qual trabalho você deve desempenhar. Ele tem estratégias para você. E nós vamos aprendendo depois as lições das tartarugas, que são as coisas mais lindas, são lições incríveis. Nós vamos aprendendo nas próximas semanas, incríveis para você aplicar na sua vida. Sabe por quê? Porque o ecossistema da Terra necessita de mães que oram. Deus conta com você, como nós contamos com o Projeto Tamar, que conserva essas tartarugas marinhas. É um projeto incrível, incrível, que todo o ecossistema precisa desse projeto. Um projeto reconhecido no mundo. Todos os outros países dependem do Projeto Tamar, da conservação, como eles conservam essas tartarugas. Coloque estacas na sua casa, enumera a sua casa, coloca um selo do Espírito na sua casa, para que os predadores não possam entrar. Não possam entrar. O que está acontecendo no mundo é terrível. É devastador. Quando nós olhamos notícias, nós vemos o que está acontecendo. Nos programas de televisão, no governo, em tantas coisas. Nós olhamos para o lado e nós vemos, assim, as coisas acontecendo. E eu quero falar, nós olhamos para o futuro e às vezes está obscuro para nós o que será dos nossos filhos, o que será da nossa família, o que será dos nossos netos, o que será de nós. Mas eu quero dar uma palavra para você. A Bíblia, se você lê a Bíblia, você sente segurança em meio a tudo isso.
Quando o povo de Israel estava ali para sair do Egito, para ser liberto do Egito, eu amo esse texto. As pragas estavam ali, no meio do Egito. Cada hora vinha uma praga. Na 10ª praga, que era para matar o primogênito, o primeiro fruto, o primeiro filho, existiu uma ordem do céu. E essa ordem ele está dando para você hoje, mãe. Enumere a sua casa. Mate um cordeiro sem defeito, que representa Jesus. Passe o sangue nos umbrais da porta da sua casa. O anjo da morte passou ali no Egito, mas não entrou na casa que havia o sangue do cordeiro nos umbrais das portas. Não preocupe o seu coração. Busque a Deus. Passe o sangue do cordeiro nos umbrais da porta da sua casa. Os predadores não entrarão. O anjo da morte não vai entrar. Mas para isso, você tem que passar o sangue do cordeiro nos umbrais da sua porta. Se você não passar, sim, ele vai entrar. Através desse projeto Mães que Oram, Projeto Tamar, eu estou trazendo aqui um alerta pelo Espírito Santo de Deus para você passar o sangue do cordeiro nos umbrais da porta da sua casa. E eu dou essa palavra para você pelo Espírito. Não vai entrar. O anjo da morte não vai tocar. Não vai entrar na sua casa destruição. Não vai entrar na sua casa divórcio. Não vai entrar na sua casa falta de nada. Não vai entrar na sua casa predadores para matarem os seus filhos. Não vai. E se seu filho está aí fora, se ele está fora da porta, ele vai voltar. Ele vai voltar. Eu profetizo isso para a sua vida. Ele vai voltar. Ele vai retornar. Porque na sua casa tem o sangue do Cordeiro. Não podemos viver nesse mundo amedrontadas com medo. Não, na nossa casa não vai entrar maldição. Na nossa casa está o sangue do Cordeiro. E você, hoje, eu te convido, como esse projeto Tamar faz, ela enumera, ela coloca estacas nos filhotes. Coloque estaca na sua casa, coloque estaca nos seus filhotes. Em nome de Jesus, vamos orar. Em nome de Jesus, eu quero que você receba essa palavra no seu coração. Quero que durante todo esse mês de junho, nós aprendamos sobre esse projeto Tamar, sobre essas tartarugas. Olha que coisinha mais linda, gente. Depois nós vamos aprendendo mais com elas ainda. Eu ganhei essa tartaruga que eles fizeram lá na Bahia. Eles colocaram a ornamentação todas de tartarugas, né? E pelo nome, né? Pelo projeto Tamar. E aí depois ele me deu esse aqui, a pessoa que ornamentou, me deu essa tartaruga e eu trouxe ela comigo dentro do avião. E você representa, você é ela aqui na Terra. E como que Deus é lindo, né? Como que tantas coisas falam sobre Deus à nossa volta e às vezes nós não percebemos. Então, às vezes você visitou, quando eu visitei o Projeto Tamar, eram 15 anos atrás. E ali Deus já estava falando comigo. Deus fala a todo tempo. Nós que temos que abrir os nossos ouvidos para poder escutá-lo. Amém? Vamos orar? Eu quero que você levanta aí a sua mão. Você tem autoridade sobre o seu lar. Você tem autoridade dada por Deus sobre os seus filhos, na sua casa. Você é coluna na sua casa. Coluna na sua casa. Você que às vezes cria os seus filhos sozinhos, é mãe solo, você é autoridade dentro da sua casa. Você não está sozinha. As viúvas, né, as mulheres que o marido abandonou, deixa eu te falar, você não está sozinha. Você tem o Senhor Jesus na sua vida. Levanta as suas mãos aí. Eu vejo o Espírito Santo de Deus colocando aí na sua mão, né, aquilo que você precisa
para poder continuar criando esse filho. Aquilo que você precisa para poder cuidar da sua casa, para ser coluna de sustentação na sua casa. Eu vejo pelos olhos do Espírito, Deus colocando em sua mão estratégias novas, estratégias do céu. Ele falando com você, como você deve falar, como você deve agir, quando você deve falar e quando você deve parar de falar. Eu vejo pelos olhos do Espírito Deus capacitando você para ser mulher de Deus nessa geração, para ser uma mãe de Deus nessa geração, para ser uma esposa de Deus nessa geração, para ser uma empresária de Deus nessa geração, para ser uma mulher que influencia o seu lar e a sua casa. Queira influenciar o seu lar e a sua casa. E você influenciar pessoas é uma consequência, mas o seu primeiro desafio é influenciar dentro do seu lar, é ser uma influência dentro da sua casa. Pai, muito obrigada por essa manhã, obrigada por esses ensinamentos que nós temos aprendido esses dias. Senhor, nós queremos sim, Pai, agora sermos como essas tartarugas, nós queremos ser conservadas aqui na terra com o Evangelho, Senhor Deus. Nós queremos ser conservadas na fé. Nós queremos ser conservadas em amor, Pai. Eu vejo sim o Senhor derramando estratégias novas. Eu vejo o Senhor derramando domínio próprio sobre mulheres aqui hoje e também amor próprio. Tantas mulheres, ó Pai, que precisam de cuidar delas primeiro, de maternar-se depois, para maternar bem, Pai. De cuidar delas para poder cuidar bem. Senhor, que o Senhor possa curar feridas nesses dias, que o Senhor possa levantar mulheres aqui em autoridade, que o Senhor possa levantar mulheres aqui, Senhor Deus, em capacitação do Teu Espírito para ser colunas dentro do seu lar, dentro da sua casa. Em nome de Jesus, eu oro por aquelas que criam os filhos sozinhas. Eu oro por aquelas, ó Deus, que às vezes o marido abandonou. Eu oro para que o Senhor possa, Senhor, em nome de Jesus, curar essas feridas, Pai, e que elas possam continuar tendo a certeza que elas não estão sozinhas, que pelo Senhor elas não são abandonadas. Aquelas que são viúvas, ó Deus, que o Senhor possa dar para elas, Pai, aquilo que elas precisam, sabendo que o Senhor se torna o nosso marido, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, aquelas que têm vivido conflitos dentro da família, no lar, na casa, com os filhos, aqueles filhos que estão longe, eu profetizo agora, voltem, escutem a voz do Senhor. E eu falo para você, mãe, que tem orado para o filho que está perdido, que está fora dos caminhos, continue, que essa mãe possa continuar dobrando os joelhos, plantando sementes, e eu profetizo essas sementes brotando para a honra e glória do Senhor Jesus. Sementes de oração brotando, nascendo e dando outros frutos. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, nós iremos continuar multiplicando o Evangelho do Senhor na terra. Capacita, Senhor, cada uma de nós. Passa o sangue do Cordeiro nos umbrais das portas das nossas casas, ó Deus, para que os predadores não possam entrar. Em nome de Jesus, eu vejo sim, pelos olhos do Espírito, Senhor, passando o teu sangue nos umbrais da porta das nossas casas, que nós possamos continuar orando, continuar jejuando, continuar nas disciplinas espirituais. O Senhor fala com você hoje, continue as disciplinas espirituais, jejuando, orando, leitura bíblica é o que você precisa de fazer. Pai, nós agradecemos por esses ensinamentos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? E o Senhor me mostrou, continue nas disciplinas espirituais. Todas as segundas-feiras nós fazemos jejum, aquele jejum coletivo. O jejum coletivo, não esqueça, faça na segunda-feira um jejum, sabe, das horas que Deus colocar no seu coração, mas faça. Continue as disciplinas espirituais. Assim nós vamos vencer. Assim nós vamos ser conservadas na terra. Em nome de Jesus. Eu volto na segunda-feira para a gente poder dar continuidade. Será todo o mês de junho. Nós estaremos falando dessa mulher incrível que foi Tamar.
e também sobre esse projeto Tamar. E nós vamos aprender muito juntas ainda. Um beijo. Amém, Aline? Eu sei que você tá aqui com a gente já tem um tempo. E todas as segundas-feiras faça isso. Oração, jejum, leitura bíblica. E assim nós conseguimos vencer. Em breve nós vamos abrir as inscrições para o nosso segundo SPA espiritual para mães, que vai ser em Betim em 2024. Você tem que planejar, nós somos mães, nós temos que planejar para sair da nossa casa. Então eu já vou colocar um planejamento de pagamento também. E esse spa espiritual vai ser Maternice. Maternice e terá o tema de cama, mesa e banho, a casa da vida. Eu espero ver você ano que vem. As vagas são limitadas, né? Como tudo que a gente faz, as vagas têm que ser limitadas. Mas eu espero você lá para a gente poder viver 3 dias incríveis, Deus maternando você, você se maternando. É um spa, isso mesmo, Aline, vamos, e eu vou abrir as inscrições na semana que vem para você fazer um planejamento de pagamento, né? E a gente tem que planejar também como mães para a gente sair da nossa casa. Mas é preciso, às vezes, você sair, você cuidar de você. E é ali que a gente cuida do corpo, alma e espírito. Você não vai se arrepender. Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoada, tá bom? Deus abençoe. Deus abençoe. Beijo, Marilene. Beijo, Márcia. Beijo, Tânia. Paz do Senhor Jesus. Até segunda-feira.